Olá a todo mundo. Vamos aguardar ainda uns 2 minutos para dar tempo àqueles que estão chegando um pouco mais tarde se conectar. Vamos a aguardar os últimos participantes. Vamos dar ainda meio minuto mais e já começamos. Vamos lá então. Bem-vindos ao nosso webinar de planeamento com CCH Tagetic, Intelligent Analytics, um produto que vamos a comentar, diseñado especificamente para ayudar a las equipes de planeamiento XP&A a trabajar en proyecciones y forecasts. Um, Começo por me apresentar, sou Júlio Lescano, da CPM Matters. Hoje estou acompanhado do meu colega Alexandre Saito, do nosso escritório de São Paulo. Brevemente, a nossa companhia foi criada no ano 2013. Desde esse ponto lá, nós estamos especializados em ajudar as equipes da área financeira em implantação, desenho e implantação de processos baseados em software para a gestão do orçamento, fechamento, consolidação, relatórios, etc. Essa é a nossa área de abrangência. Estamos em Madrid, São Paulo e Buenos Aires. Desde ali, nós trabalhamos com os clientes de Ibéria e América Latina. Estou acompanhado com meu colega e amigo Hugo Carvalho. Hugo, por favor. Olá, Júlio. Obrigado pelo convite. O meu nome é Hugo Carvalho, sou da On Global Solution. Atuamos no mercado português e nos países PALOP, principalmente em Angola, Cabo Verde e Moçambique. E somos uma empresa de consultoria de gestão e distribuição de software especializado em diferentes áreas, na área financeira, que é o tema que nos traz hoje aqui, mas também em outras áreas de risco, controle, gestão, catalogação de processos. Mas no tema da área financeira somos parceiros da CPM Matters e principalmente parceiros da solução Tagetic que vai ser apresentada hoje. Júlio, obrigado. Obrigado, Hugo. Então, a ideia hoje é falar um pouco da utilização da inteligência artificial no processo de planejamento em companhias modernas. Acreditamos que vemos isso nos nossos clientes ano após ano, porque um dos grandes desafios das áreas de finanças, quando eles trabalham no processo de orçamento, é que eles dependem enormemente de dados históricos. Eles dados históricos, para serem realmente úteis, têm que ser muito granulares, abranger um bom número de anos para poder tirar dali lições de como que se comporta o mercado. Isso leva, obviamente, um trabalho grande de esforço de gerar uma quantidade importante de dados, além da dificuldade de definir e identificar impactos externos, não somente aquelas variáveis que nós, como equipe tentando fazer uma projeção, pode controlar ou conhecer. Um, Também, além do esforço manual que já falamos, eh, quando essas projeções são feitas por uma pessoa com o seu próprio critério, pode ter uma certa tendência a subjetividades, que seria bom poder conseguir minimizar. Eh, Esses condutores ou drivers, trabalhamos muitas vezes com elementos pré-definidos e, obviamente, tem uma alta dependência da concentração dos próprios conhecimentos do setor ou indústria. Então, tipicamente, o modelo é pegamos esses dados granulares, voluminosos, fazemos uma análise manual e, baseado nisso, a gente construi um forecast. Agora, as oportunidades que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, machine learning,
provê para nossas equipes é a oportunidade de utilizar, aumentar muito a velocidade de entendimento e análise dos dados, a considerar ainda mais, além de que os próprios dados, perspectivas externas, que temos hoje uma grande quantidade de informações de que está acontecendo no mercado ao mesmo tempo que nós operamos nele, e trabalhar com forecasts de muito maior precisão, utilizando justamente essas variáveis externas que nós consigamos enxergar e aplicar. Então, o modelo, no novo modelo que nós vemos chegar no mercado com a ajuda de AI, é que esses dados próprios podem ser enriquecidos com dados externos e com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, elaborar forecasts e previsões automatizadas mais facilmente, muito mais granulares e com maior probabilidade de acuracia que o que nós temos hoje. Então, o que nós chamamos a previsão melhorada por inteligência artificial? Uma vez mais, é a possibilidade de combinar dados internos e externos, indicadores econômicos, outras tendências, a reduzir essa parcialidade e gerar conhecimento através dos mecanismos de machine learning, no lugar de utilizar sempre os mesmos relatórios mais ou menos conhecidos reactivos, vamos falar. Agora, advertência para a audiência. A inteligência artificial claramente não é ainda a resposta para tudo. Ela é uma grande ajuda, tem que ser utilizada com cabeça. E hoje nós sabemos que ele pode ser utilizado para reduzir o volume de trabalho, analisar grandes quantidades de dados e tirar conclusões que não seriam fáceis de tirar para uma pessoa humana, e ajudar não somente a considerar, sino também a encontrar aquelas informações externas que podem estar influindo no comportamento de nosso real que a gente está tentando projetar. Então, a ideia é, com esses dados, passando por um modelo de inteligência artificial que nos ajude a tomar essas decisões e a gerar forecasts. E espero, sinceramente, que a demonstração de hoje, que o meu colega Alexandre Saito vai fazer, possa demonstrar o básico, claro, desta ideia para vocês. Então, Hugo, te deixo aqui contar qual é a oferta de Tagetik nesta área. Obrigado, Júlio. Muito bem. Então, para responder então a estes desafios da área financeira e ter estas oportunidades para poder fazer um forecast mais assertivo, ter a capacidade de fazer uma análise de dados mais precisa, temos então a plataforma financeira inteligente da Tagetik, que foi desenhada e cada dia atualizada, quase com novas soluções e novas funcionalidades, para transformar a área financeira, principalmente para podermos contar com um processo integrado e mais eficiente. E esta plataforma assenta em 3 grandes pilares. O primeiro pilar, o de baixo, o Intelligent Foundation, é, digamos assim, a base fundamental, porque é onde nós temos o Data Hub, que é a área onde nós centralizamos todos os dados financeiros e também não financeiros, mas principalmente os dados financeiros, e estes dados financeiros poderão ser carregados a partir de diferentes fontes de dados, como ERPs, CRMs, outras data lakes ou outras fontes de dados, e tudo será, digamos assim, carregado, tendo em conta os diferentes mecanismos que temos nesta camada layer de conectividade. Adicionalmente, foram acrescentadas, e hoje vamos falar com mais detalhe em 2 destas funcionalidades, digamos assim, capacitadas com a inteligência artificial. Temos tema que é importante, que é justamente para fazer a detecção automática de anomalias em termos dos dados, e assim podemos garantir uma qualidade de dados. E temos a questão das análises preditivas, que é possível usar a inteligência artificial para identificar os principais drivers de desempenho e projetar dessa forma cenários com base nestes dados que nós temos. No segundo layer, temos então, ou segunda camada, temos um conjunto de soluções, todas elas que são integradas e que respondem às necessidades diárias da área financeira. Temos soluções para a área do fecho e consolidação financeira,
soluções para a parte da gestão fiscal corporativa, portanto, responde à diretiva do BEPS, do Pilar 2, soluções que respondem aos temas regulatórios, como a sustentabilidade, ESG, como o tema do IFRS 6, entre outros temas, e o tema que nos traz hoje é soluções para a parte do planeamento financeiro, ou planeamento integrado, como nós, estendido, como nós também designamos, que basicamente é contar com soluções que dão estas respostas às necessidades do CFO e de toda a área financeira, diretores financeiros, analistas financeiros, em matéria da orçamentação, do planeamento financeiro, análise de rentabilidade, alocação de custos, entre outros temas. Para complementar estas soluções, há uma solução que é o Intelligent Disclosure, que permite, de forma colaborativa, a intervenção de vários colaboradores da organização para preparar, gerir, gestionar os relatórios mensais e anuais da organização, como, por exemplo, o relatório anual de contas. Porque, como temos os dados todos integrados ou todos compilados na nossa Data Hub, depois do processamento e tratamento pelas diferentes soluções, temos então a base de informação para trabalhar e criar estes relatórios financeiros. Finalmente, e um dos temas que vai ser falado hoje, é a parte do layer de Intelligent Insights, que basicamente é o que nós lhe chamamos que é aqui onde os dados se vão transformar em valor. Porque será possível criar dashboards, relatórios de forma simples e intuitiva. E com a ajuda do assistente Ask AI, como o Júlio comentou há pouco, será possível então criar esses tais dashboards, relatórios e tudo através da linguagem natural. Significa, com prompts, com instruções de forma escrita ou verbal, conseguimos obter os dados ou a informação que nós estamos à procura para aquele momento. A solução Tagetic, como já referi, tendo as suas diferentes soluções, é possível ter relatórios standards que são elaborados e gerados em cada momento que foi pré-definido. Aqui é poder um CFO, um diretor financeiro, extrair, tratar e analisar os dados de forma imediata para responder às determinados cenários, determinadas situações que sejam apresentados no momento para responder a uma necessidade do board, ou porque há um novo cenário do board com uma transformação ou uma alteração do cenário social ou económico, faz tudo aqui muito rapidamente. E isto tem como objetivo, esta parte do Insights tem o objetivo de fazer uma melhor análise de dados, ter um desempenho mais rápido e preciso, aumentar a produtividade e, principalmente, que este é um tema importante, que é eliminar os silos de informação. Tudo é compilado no Data Hub, não é cada um a trabalhar nas diferentes folhas de Excel em diferentes fontes de dados. E pronto, hoje o que vamos então apresentar com a Tagetic é justamente a componente da análise de dados, baseada em drivers, o Drive-Based Analysis, a componente das previsões financeiras baseadas com a inteligência artificial, que vai então ajudar as equipas financeiras nesta tomada de decisão mais assertiva e mais rápida, e nesta gestão inteligente dos dados para poder otimizar de forma, portanto, ter uma otimização no tratamento e na análise dos dados e ter relatórios mais rápidos. E pronto, eu vou agora passar ao Alexandre, que poderá então apresentar estas funcionalidades da Tagetic na nossa solução da Tagetic. Alexandre? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando de Driver-Based Analysis, ou análise baseada em drivers, utilizando Machine Learning. Faremos esta análise para o nosso plano de vendas de 2020 a 2024, comparando com os dados reais deste período e treinando nosso modelo. Logo, com o modelo treinado, utilizaremos o Predictive Intelligence, ou inteligência preditiva, para projetar as vendas de 2025. E como funciona o Machine Learning no CCI de Tagetic? Temos aqui a simulação 1, que utilizamos dados históricos e colocamos eles dentro de um modelo e treinamos. Dados históricos de 2020 a 2024. Após o treinamento deste modelo, temos então uma previsão de vendas. Esta previsão de vendas com valores variáveis reais, ela é comparada com as vendas reais do período, porque estamos falando do passado. Se os erros eles forem baixos, seguimos com este modelo. Caso os erros sejam altos, com esta metodologia chamada MAPE, esta métrica, o que nós fazemos? Voltamos aqui à etapa de dados, agregamos ou removemos dados, colocamos no modelo novamente e treinamos.
Teremos então uma nova previsão de vendas e comparamos esta previsão de vendas com as variáveis reais, mas alteradas, colocamos mais variáveis ou retiramos e comparamos isto com as vendas reais. Caso os erros sejam baixos, seguimos. E isto é um processo cíclico. Falamos muito de MAPE. E o que é MAPE? MAPE é uma métrica de avaliação em que mede o erro percentual médio entre a previsão e o valor real. Exemplo, um MAPE de 8% significa que o modelo erra em média 8%. Então, quanto menor, melhor. Então, vamos ao contexto do caso. Estamos em uma empresa de consumo massivo e eu vou fazer o papel de um analista dessa empresa. Olhando as diferenças entre o projetado e o real de 2020 a 2024, observamos que temos muitas diferenças no comportamento do consumidor que esperávamos e queremos melhorar nossa previsão. Estamos convivendo com muitas variações econômicas e sanitárias que estão impactando nossa demanda. Qual é o nosso contexto histórico? Nosso cenário histórico vai de 2020 até 2024 e é nesse cenário que testamos nosso modelo, ou seja, analisamos se nosso modelo, utilizando variáveis reais, reproduz bem o passado. E medimos isto através da métrica MAPE. Vou mostrar no software a parte de treinamento, que é feita no período de 2020 a 2024. Em seguida, utilizamos para 2025 o modelo já treinado. E qual o nosso desafio? Em resumo, vamos melhorar a assertividade da previsão utilizando Machine Learning. Então, temos duas simulações. E quais os dados utilizados na primeira simulação? Utilizamos preço e volume históricos, PPI, índice de preços, despesas de marketing, satisfação do consumidor e o índice de vacinação. Este aqui é o nosso conjunto de dados, ou dataset. Realizamos então a primeira simulação com esses dados e o software chamado CCT Tagetic. E vamos testar isso utilizando a métrica MAPE. Então vamos à nossa primeira simulação. Este é o Tagetic. Aqui temos uma hierarquia, nesse caso está dividida entre países e regiões. Nossa empresa ela resolveu escolher uma hierarquia desse tipo. Temos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos temos Nova York. Sou um analista alocado em Nova York. E aqui temos nosso fluxo de trabalho. Dentro do nosso fluxo de trabalho de Nova York, cada região pode ter um fluxo diferente. Dentro do fluxo de trabalho de Nova York, escolhemos aquele primeiro conjunto de dados, ou dataset. Para escolher aquele conjunto de dados que acabamos de ver no slide, simplesmente clicamos aqui, primeira simulação, escolhemos o conjunto de dados, e logo em seguida, clicamos aqui em treinar. Quando eu clico em treinar, o que eu estou fazendo? Em uma etapa anterior, coloquei as nossas variáveis dentro do nosso modelo, as nossas variáveis que são reais, e quando eu clico em treinar, estou treinando o nosso modelo com as variáveis reais. Ou seja, estou rodando um modelo de previsão, mas as variáveis elas são reais. E nós temos uma previsão de vendas com as variáveis reais. Então, o que eu faço? Eu comparo a nossa previsão de vendas com variáveis reais com o nosso real, a nossa demanda real. Em teoria, se o modelo está perfeito, elas deveriam ser iguais. Com certeza não serão iguais, porque o mundo não é perfeito. Então nós usamos essa métrica, MAPE, para tentar entender o quanto é o desvio da nossa previsão com variáveis reais do nosso real propriamente dito, a nossa demanda real. Agora que o nosso treinamento já está pronto, eu preciso de alguns relatórios para checar o resultado. Vamos começar por este relatório aqui. Neste relatório, Nova York, porque está selecionado Nova York, porque sou um analista de Nova York, e está selecionado todos os produtos e todos os clientes. Eu poderia selecionar um produto específico, se eu quisesse. Temos aqui uma hierarquia de produto, mas vamos seguir com todos os produtos e todos os clientes, porque eu quero fazer uma análise geral. Neste relatório, vamos focar primeiro neste gráfico aqui. Neste gráfico aqui, vocês podem ver que temos de aproximadamente 2020 até 2024.
que é o nosso período de análise, e temos a nossa demanda real em azul, esta linha contínua em azul. A linha em laranja são várias variáveis que podemos comparar, são variáveis reais, tá? Então, nesse caso aqui, é o preço real em comparação à nossa demanda real, ao nosso volume real de vendas. Podemos trocar aqui. Por exemplo, aqui temos um gráfico de satisfação do consumidor em laranja, novamente comparado sempre ao nosso volume real. Ok, mas para sermos mais práticos, vamos checar o nosso MAP. Temos o link para o seguinte relatório. Analisando este gráfico aqui, temos um MAP de 65,61%. Vemos isso também graficamente, pela diferença entre o nosso gráfico projetado, que é a nossa linha pontilhada, e o gráfico contínuo, que é a nossa linha do real. Fazemos esta análise para o período de 2020 e 2024, ou seja, o nosso projetado é um projetado do passado usando variáveis reais, e estamos comparando com o nosso real. Importante notar também que, embora haja diferenças e o MAP seja alto, a maioria dos picos estão sobrepostos, o que significa que a nossa tendência está correta. Falando em tendência, vamos olhar aqui as nossas variáveis-chave e percebemos que a satisfação do consumidor, NPS, e os índices de vacinação são as nossas variáveis mais importantes, que têm mais influência no modelo. Como o nosso MAP é alto, se utilizarmos este modelo com essas variáveis, ou seja, treinado com esse conjunto de dados, provavelmente não teremos uma boa previsão para 2025. Então, vamos voltar e colocar mais dados ou remover dados e treinar o modelo de novo. Onde paramos? Paramos aqui no nosso teste MAP, que deu 65,61% ou aproximadamente 66%. Ou seja, este modelo aqui nós não podemos utilizá-lo. Então, nós suspeitamos que algumas variáveis que não são tão diretas da empresa, como taxa de desemprego, índice de inflação e também o volume de marketing, eles podem estar afetando a nossa demanda. Então, nós iremos fazer uma segunda simulação, agregando estes dados externos aqui. E iremos realizar o MAP novamente. Então, temos aqui o Tagetic novamente. Clicamos aqui na segunda simulação e rodamos. Após rodar a segunda simulação, que nada mais é que agregar os dados que eu acabei de mostrar para vocês, vamos treinar novamente o modelo. Clicamos aqui e em Run. Agora que já treinamos novamente o modelo, vamos diretamente ao relatório Action Analysis para ver o nosso MAP. Aqui selecionamos novamente todos os produtos e todos os consumidores, porque nós queremos que os resultados sejam comparáveis. Vemos aqui um total MAP de 3,6%, o que é muito melhor. Vemos isso graficamente porque os nossos gráficos de projetado real eles estão muito mais sobrepostos. Aqui nas variáveis-chave, notamos que as variáveis-chave elas continuam as mesmas, porque a nossa tendência já estava correta, mas vemos uma pequena mudança aqui nas variáveis que mais influenciam. Por quê? Porque agregamos variáveis novas, e essas variáveis novas, embora elas não tenham alterado a tendência, elas corrigiram todos os outros desvios que tínhamos aqui. Voltando aqui no slide de dados utilizados, na segunda simulação agregamos esses dados e, olhando aqui novamente nos dados utilizados, vemos que após agregarmos o volume de marketing, taxa de desemprego e índice de inflação, o novo MAP é de apenas 4%. Ou seja, esse sim é o nosso melhor modelo e é o modelo que seguiremos para projetar 2025. Então, recapitulando, de 2020 a 2024, nós utilizamos esses dados para treinar o modelo. E agora que o modelo já está pronto, já sabemos quais os dados e como seguir, agora sim utilizaremos este modelo treinado com o passado para projetar o futuro. Voltando agora ao Tagetic, já rodamos as duas simulações e entendemos que a segunda simulação será aquela que iremos utilizar, com as variáveis externas adicionadas. Então, qual o próximo passo? O próximo passo é utilizar o Predictive Intelligence do Tagetic, ou inteligência preditiva, para fazer a projeção para o ano de 2025. Para isso, vamos aqui neste relatório e abrimos. Então, temos aqui um relatório de previsão de vendas. Vemos que até 2024 de dezembro é o real, e de 2025 para frente temos o projetado.
Na parte projetada temos o baseline, que é nada mais que, se mantivermos nosso modelo com essas variáveis que temos aqui em amarelo, este seria o comportamento esperado. O nosso plano seria o seguinte, o nosso plano, por enquanto, também está em linha com o nosso baseline, mas ele pode mudar à medida que alteramos as variáveis aqui. O nosso high e low, alto e baixo, nada mais é que um desvio padrão em torno do baseline. Então, olhamos aqui, como eu já havia explicado, de outubro a dezembro real, janeiro a dezembro de 25 é o nosso planejado, o nosso projetado, e temos aqui 3 grupos de variáveis. Variáveis globais, variáveis operacionais e variáveis externas. Eu, como analista dessa empresa, conversei com o marketing e entendemos, a nossa empresa, nosso departamento de marketing entende que a partir de julho a satisfação do consumidor irá subir para 120. Então, podemos alterar isso aqui. E para os nossos 3 principais clientes, Walmart, Best Buy e IKEA, agora temos uma satisfação de 120, ao invés dos valores que estavam antes. Então, já podemos olhar aqui que o nosso plano já está muito acima do que era o nosso baseline. E esta aqui é a nossa nova projeção. E o que aprendemos? Aprendemos que variáveis externas melhoram o modelo. Da primeira para a segunda simulação, o que agregamos foram dados externos e a acurácia melhorou muito. Isto é diferente do modelo tradicional de projeção, em que utilizamos mais os dados internos da empresa. A acurácia ela melhora com testes sucessivos. E o modelo aprende conforme mais dados são incluídos, que é exatamente o que nós fizemos. Incluímos mais dados, dados externos, testes sucessivos e o modelo melhorou. Então, devemos lembrar que Machine Learning é um processo cíclico e não uma etapa única. E quais as nossas conclusões? O Machine Learning permite sim um ganho real de previsão. Ter o dataset, ou seja, o conjunto de dados correto, é um diferencial decisivo. Machine Learning depende de dados. Iteração e análise de erros são parte essencial do processo. Não podemos esquecer disso. O processo de Machine Learning é cíclico. Vamos falar agora do SKI. O SKI ele é uma funcionalidade muito parecida com o ChatGPT. Ou seja, interagimos com a ferramenta através de prompts e linguagem natural. Vamos seguir a mesma narrativa. Eu sou um analista dessa empresa e vou interagir com a ferramenta e criar dashboards gráficos em tempo real usando prompts e explorar o cenário que eu criei. Explorar o cenário que eu criei e explorar os cenários realizados que já estão dentro da ferramenta. Então vamos ao primeiro prompt agora e vamos mostrar um pouquinho dessa funcionalidade para vocês. E este é o nosso primeiro prompt. Qual a nossa pergunta? Me mostre a tendência de vendas por mês e unidade de negócios do ano de 2025 projetado. Então, vamos ao Tagetic. Já temos aqui um dashboard criado, vamos criar um outro. O nome dele pode ser Explorar Dados. Dashboard criado. Vamos agora aqui ao SKI. Aqui temos a nossa tela de prompt, onde nós conversamos com a ferramenta. Vamos fazer a nossa primeira pergunta. Então, vamos colar aqui nossa primeira pergunta. Clicamos aqui em enviar. E o sistema já nos trouxe um gráfico mostrando a nossa tendência do nosso cenário projetado em 2025. Temos aqui a divisão pelas unidades de negócio, China, Alemanha e Estados Unidos. E nos mostra a tendência ao decorrer dos meses. Seguindo a nossa lógica, vamos fazer a nossa próxima pergunta. Quebre minhas vendas por produto para o ano de 2025 projetado. Já sabemos a tendência, agora eu quero ver a divisão por produto, do mesmo ano que nós projetamos. Então voltamos aqui ao Tagetic e estamos prontos para fazer o nosso segundo prompt. Vamos colocar nosso prompt aqui e pedir. O Tagetic está construindo o gráfico.
Temos então o nosso segundo gráfico com a nossa quebra por produto. Temos 3 produtos principais e já podemos visualizar aqui qual a quebra da nossa projeção de vendas por produto. Qual a nossa terceira pergunta? Já sabemos a quebra por produto, agora queremos comparar as vendas por unidade de negócios e cenário entre 2025 Forecast e 2025 Budget, ou seja, entre a nossa projeção e o nosso orçamento que já fizemos. Queremos ver a comparação entre um e outro. Voltamos ao Tagetic, vamos colocar aqui a nossa terceira pergunta e pedir para gerar o gráfico. O gráfico já está gerado. Então, para cada unidade de negócios, Alemanha, Estados Unidos e China, temos a diferença entre o budget, que seria o nosso orçamento, e o nosso projetado, que seria o forecast. Em preto temos o projetado e em azul temos o budget. Vemos aqui que na Alemanha o nosso budget é maior que o nosso projetado. E nos Estados Unidos o nosso projetado é maior que o nosso budget. Vamos então seguir para a nossa quarta e última pergunta para entender o nosso cenário aqui. A nossa quarta e última pergunta é: me mostre a contribuição por mês e variáveis de negócio para o ano de 2025 Forecast. Ou seja, nós queremos entender quais são os drivers que contribuíram para a formação do nosso projetado. O que mais contribuiu, o que menos contribuiu, queremos entender as alavancas de negócio. Então voltamos aqui ao Tagetic, que é a nossa tela de prompt, e colocamos a nossa última pergunta. Vemos aqui então por mês quais são as alavancas que mais contribuíram para a nossa projeção de 2025. Bem, importante mostrar também que nós podemos mudar os gráficos. Por exemplo, aqui temos um gráfico empilhado, ou podemos mudar aqui para um gráfico percentual. E todos esses gráficos, tudo que geramos aqui, nós podemos fazer o download. E podemos fazer um download em diversos formatos. Ou seja, podemos gerar esse gráfico rapidamente e se quisermos fazer um relatório, podemos fazer o download de todos esses gráficos e colocar em qualquer relatório que seja necessário. Uma outra coisa interessante é que podemos criar aqui os dashboards. Temos aqui um demo que já estava criado, criamos aqui um chamado explorar dados e podemos criar muitos dashboards que podemos exportar ou alguma outra pessoa pode acessar. Os dados ficam todos gravados aqui. E aqui chegamos ao final da nossa demonstração sobre previsão de vendas, utilizando uma análise Driver-Based e Predictive Intelligence no Tagetic. Obrigado, Alexandre. Foi ótima a tua apresentação e conseguimos assim perceber um pouco as capacidades da inteligência artificial ao utilizar a solução da Tagetic. Antes de terminar, queria só fazer aqui uns apontamentos sobre o que nós vimos até agora. E basicamente são estes. Quero focar-me aqui nestes 5 pontos. Um dos pontos para nós mais importantes e críticos para que sejamos bem-sucedidos na utilização da ferramenta é a qualidade dos dados e a granularidade dos dados. Okay? Portanto, forecasts de alta qualidade vão depender muito dos dados, de como é que eles são, como é que eles são completos, a relevância desses dados, onde é que vamos obter esses dados, e só com essa informação bem robusta que podemos ter depois análises e forecast mais assertivos do que aqueles que gostaríamos de ter. Portanto, se não tivermos essa informação correta, não vamos ter forecasts corretos. Da mesma forma, é importante também saber qual é a solução que vamos utilizar e os modelos de IA que vamos utilizar. Devem ser adequados, digamos assim, responder ao propósito da organização, devem ser bem configuradas e desta forma poder processar e interpretar os dados de forma eficaz. O tema aqui que falamos sobre o passado reativo e proativo é justamente que nas organizações é normal, tendo em conta as ferramentas que utilizam, operam sempre de forma muito reativa, ou seja, respondem a eventos depois de que eles acontecem. É o normal, não é? Com a inteligência artificial, através da análise preditiva e a identificação desses padrões, como aqui teve a explicar o Alexandre,
e esses padrões, a analisar esses grandes volumes de dados, podemos antecipar tendências, determinados riscos e oportunidades, e desta forma as organizações passam a tomar medidas preventivas, estratégicas, com alguma antecedência, e deixamos então de ser reativos, passamos a ser proativos. Outro aspecto importante é saber que o Tagetic vai permitir a integração dos dados de forma adequada e segura, garantindo a privacidade dos dados. E em vez, depois de implementar, então, acho que também é um ponto importante, que é o começar devagar, em vez de implementar a inteligência artificial de uma forma a grande escala e tentar resolver todos os pontos, todos os problemas, vamos começar step by step, passo a passo, identificando um ponto que seja muito crítico para a organização e começar a tratar através desse passo inicial. Desta forma, o que é que nos vai permitir? Garantir que a organização ganhe experiência com a inteligência artificial, que faça a adoção de uma forma sistemática e valide o valor que isto lhes traz para a organização, e desta forma, num ambiente controlado, também nós podemos minimizar os riscos que queremos aplicar a todos os modelos ou queremos utilizar para todas as soluções. Portanto, desta forma, vamos ganhando confiança se começamos step by step. E por último, mas não menos importante, como se diz muitas vezes em inglês, utilizar esta funcionalidade do Ask AI permite-nos obter resultados de uma forma fácil. Como viram, portanto, utilizando a linguagem natural ou com consultas simples, os utilizadores, os usuários conseguem aceder, consultar a informação de forma rápida e simples. Por isso, estes são os principais pontos que queríamos aqui transmitir como resumo. E pronto, agora julgo, Júlio, que haverá algumas questões. Já estou aqui a ver algumas questões e a passar então agora aqui para a sessão de perguntas e respostas. Vou começar eu a ler então a primeira, já agora. E referi há pouco, justamente, que é no processo de planeamento são tratadas informações confidenciais. O ASCII poderia permitir que alguém não autorizado tivesse acesso a elas? Sim, sem dúvida. A ideia é nós podermos segmentar a informação e criar regras de acesso. Portanto, desta forma, o Tagetic garante que só determinadas pessoas é que podem aceder a determinados dados. Não vamos correr o risco de qualquer colaborador da organização possa consultar dados que são estratégicos. Portanto, se é possível, criar regras de acesso específicas ao acesso a esses dados. A outra pergunta aqui, se calhar eu deixo mais para o Alexandre, porque ele é mais técnico do que eu, tem a ver aqui com a linguagem tipo R e Python. Alexandre, queres que eu leia e depois tu respondes? Eu posso ler a pergunta aqui, não tem problema. Perfeito. Deixa eu ler aqui. Imagino que o modelo preditivo funcione em alguma linguagem do tipo R ou Python. A Tagetic fornece modelos pré-definidos ou eles teriam de ser desenvolvidos pelo cliente? A Tagetic, sim, fornece modelos pré-definidos. Não é necessário codificação por parte do cliente. Hard code, isso não é necessário. Existem os modelos pré-definidos. Mas, no caso que algum cliente seja mais adaptado, que tem esse tipo de conhecimento, você também pode fazer o upload do seu código Python e utilizá-lo. É ótimo. No momento, como nós estamos chegando já ao limite de 40 minutos que nós tínhamos colocado inicialmente, se tivemos alguma outra pergunta, mas acho que nós vamos responder a eles por escrito para não ultrapassar esse limite que nós tínhamos fixado. Então, nesse ponto, eu vou sugerir parar e simplesmente agradecer a todo mundo que tem participado no webinar. Também agradecer a meus colegas e amigos Hugo e Alexandre por nos ter acompanhado hoje. E com isso, sem mais, obrigado e adeus a todos. Adeus. Até à próxima. Obrigado.